Fala pessoal, começando mais um Matrix Cast. Hoje eu trouxe o meu parceiro Guilherme, né? Guilherme, agradecer por ter vindo. Guilherme, que ele é corretor especialista em vidas, cuida de toda a minha família, né? E eu falo que o intuito aqui do Matrix Cast é trazer histórias reais, parceiros que a gente confia e acredita, né? Então, o Guilherme cuida aí de toda a minha família, dos meus pais, dos meus filhos, né? Da minha esposa. Então, é quem realmente eu acredito, quem realmente eu confio, quem realmente vai passar insights para vocês e falar a verdade, né? Então, Guilherme, prazer, Prazer é né, ter todo você meu. aqui no nosso Matrix Cast, né? E obrigado por aceitar aí o convite. E fala um pouquinho quem que é o Guilherme pra gente começar, pro pessoal conhecer um pouquinho do Guilherme. Conta aí um pouquinho da sua jornada, da sua história. Opa, pode deixar, Lucas. Primeiramente, eu que agradeço o convite, né, de estar aqui. Acho que sempre é uma oportunidade, né, para o público entender um pouquinho da nossa trajetória como corretor de seguros. Mas, primeiramente, me apresentando, eu tenho uma corretora de seguros da Prudential, uma das maiores seguradoras aí de vida do mundo. Há 8 anos atrás, eu me especializei nessa área de seguros, né, já tenho uma carreira aí, né, de 15 anos no mercado financeiro, trabalhei em grandes bancos, né? E há 8 anos atrás eu resolvi empreender nessa área de seguros e a Prudential. Hoje é minha parceira, né? Legal. Então, muito obrigado, né, pelo seu convite de E estar aqui. 8 anos, né, atrás já tá empreendendo um tempo, né? Quando que você teve a ideia, Guilherme? Cara, eu vou empreender agora, né? Às vezes você já tava ali no ramo dos bancos, né? Sim, Já estabilizado em si sim. e ter esse grande desafio de falar, não, agora eu vou empreender, né? Porque quando iniciou essa ideia, por que você teve essa ideia, esse desafio, essa Sim. coragem, né, de começar a empreender? É que é engraçado, eu sempre tive aquele incômodo dentro de mim, falou, cara, eu queria fazer algo, né, por mim, para minha família. Sempre me incomodou, né, ter essa questão de, tipo, principalmente em banco, ter aquela meta para bater, mas sem realmente um propósito, sem um porquê. E eu trabalhei, pô, quase 10 anos em grandes bancos e meta, cobrança muito pesada. E há 8 anos eu tive uma oportunidade de passar por um processo, né, vamos dizer assim, para entrar como um corretor da Prudential. E ali surgiu uma oportunidade de empreender, mas com propósito. Né? Eu entendi a importância do seguro através de um parceiro de verdade, mas, lógico, todo início não é fácil. Né? Não comecei já com 500 Uma carteira clientes, uma carteira grande. gigante, que quem começa a empreender, né? Todo mundo, né, que empreende começa com 0 clientes. Foi o caso da Matrix há quanto tempo atrás? Nossa, 31 31 anos. anos 31 atrás, cara. anos, Então, né? Eu falo que o pessoal vê muito hoje, né? Mas nem imagino o que você já passou, né? cara, E ainda mais seguros de vida, né? Vou falar a sim. opinião de muitos. O pessoal esquece, Sim, né? sim. Da importância, o pessoal enxerga que é só mais um custo, né? Que eu falo, gente, não é custo, tá? É investimento. Há um ano atrás eu quebrei meu tornozelo, né? Amo jogar bola, né? E graças a Deus tinha um seguro de vida e eu falo, o Guilherme ele me deu todo o suporte, né? Ele correu, foi até o hospital, médico, eu acabei em 2 hospitais. Então teve toda aquela turbulência da parte documental, né? E eu falo, gente, eu recebi tudo certinho, tive todo o subsídio do Guilherme, por isso que eu falei e reforço, a gente traz parceiros que realmente a gente acredita e que já fizeram um serviço e eu vi que deu muito certo. Por isso que eu fiz questão, né, de convidar o Guilherme, porque ele vai agregar, vai falar a verdade de fato sobre Exato. seguros de vida, né? Então, gente, dê valor, Sim. né? Dê valor porque eu falo que é igual convênio médico, né? A É, gente só dá valor quando usa, quando quando precisa. precisa, né? E eu falo, eu usei, eu recebi, consegui pagar todo o meu tratamento com os melhores fisioterapeutas, né? Consulta com o melhor médico do ramo, porque eu investi, e eu falo, gente, enxergue como investimento, né? Não enxergue como custo. E Guilherme, o pessoal tem muito isso, Sim, né, enraizado já, é, né, na população de que é um custo, né? sim, E o que você falaria para a pessoa que enxerga como isso mudar um pouquinho essa visão, né? Além da sim, história já sim, que aconteceu de fato comigo ano passado, gente, então é muito recente, sim. né? O que você falaria, Guilherme, pro pessoal começar a mudar essa visão que realmente é um investimento, né? E vou te falar uma coisa, Lucas, que já vem mudando Que bastante, né? legal. Se a gente pegar o mercado, sei lá, 20 anos atrás, as pessoas não queriam nem saber de seguro.
E até falando sobre mim, antes de entrar, de fato, como um corretor de seguros, eu vendia seguro no banco. Só que eu também tinha um preconceito de seguro. Por quê? O primeiro contato que a maioria tem é com o banco. E eu não estou falando mal de banco, nada disso. Mas como não tem um especialista, ele não consegue vender a ideia e a importância do seguro. Ele é um vendedor. Ele só vende o produto. Entendi. E muitas vezes, né, todo mundo sabe, tem aquela vendinha casada, né? Faz para me ajudar, para liberar um crédito, né, para fazer tal coisa. E foi criando-se, né, um preconceito e uma coisa negativa no seguro de vida. Então, acho que o grande trabalho do corretor e do especialista, primeiro, é conscientizar da importância do seguro. Né? Então, através de uma reunião, a gente consegue fazer uma conscientização da importância do seguro. Né? Entender como que você pode utilizar o seguro em vida também, muitas vezes, e algo personalizado. Né? Porque é um trabalho de prevenção. Né? Não adianta a gente fazer o seguro depois que aconteceu algo, porque já aconteceu, já passou. Sim. Então, é um trabalho de confiança. Primeiro, de você ter essa consciência da importância do seguro. Segundo passo é trazer algo personalizado que faça sentido para você e para sua família. E, de fato, você querer comprar o seguro. Eu não vou precisar vender. Você entender que aquilo é importante para você e para sua família. Então, eu passei por esse processo. No início, para mim, eu tinha um pouco mais de dificuldade. Mas onde que mudou a chavinha na minha cabeça? Sabe em que momento foi? Não. Quando eu paguei o meu primeiro sinistro. Entendi. E sabe para quem que eu paguei meu primeiro sinistro? Para minha esposa. Ela ficou internada, 20 dias no hospital, descobriu uma tuberculose na coluna. Ela, na época CLT, ficou afastada lá 6 meses do trabalho e mesmo sendo CLT, impactou demais a nossa vida naquele momento. E graças ao seguro ele trouxe uma tranquilidade. Lógico, que nem o Lucas falou, convênio médico é essencial. Né? Você tem que ter um convênio médico que vai cuidar do hospital para dentro. Do hospital para fora, que a gente brinca, é o seguro de vida que vai te ajudar a pagar os boletos, que vai ajudar a fazer um tratamento melhor no particular, se preciso, para voltar o mais rápido à atividade e fazer o que você gosta. Então, seguro de vida é um investimento, que nem você comentou, na tranquilidade. Né? Tranquilidade tem preço? Não. Então, é sobre isso. E às vezes o pessoal vê muito seguro de vida, né? Só para pessoas com poder aquisitivo alto também, né, Guilherme? Hoje, se você desse um conselho, né? Até para quem está começando ali na carreira profissional, né? Qual que é a idade, o limite, né? Investimento. Quando a pessoa tem que começar a pensar já num seguro de vida? Que legal esse assunto, porque, né? Quando a gente para pensar no Brasil, se eu te fizer uma pergunta bem rápida. Quem precisa mais de seguro? Uma pessoa mais velha ou a mais nova? Se a gente pensar de imediato, a gente já fala mais velha. Exato, né? Por quê, né? Tá mais velha, de repente tá mais próximo, né? De vir a faltar, né? E de acontecer alguma coisa. Mas muito pelo contrário. Quanto mais jovem, você concorda que eu tenho uma vida inteira ainda pela frente? Concordo. Que se algo acontecer comigo hoje, o impacto é muito maior do que eu lá com 70 anos, por exemplo? Então, em países desenvolvidos, por exemplo, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, lá, a primeira coisa que, né, eles fazem quando começam a trabalhar é um seguro de vida. Não é comprar o iPhone top, não é comprar um carro, é de fato primeiro a apólice. Porque o maior patrimônio que a gente tem é a nossa força de trabalho. Se a gente não pode trabalhar por algum motivo, eu consigo construir o meu patrimônio? Não, total, faz todo sentido. Então, é de fato uma mudança de cultura, que nem foi, sei lá, na época dos nossos pais. Meu pai falava sobre isso, né? Ele tinha carro, andava por aí sem seguro, não precisava nem usar cinto, né? Hoje em dia, quem sai da concessionária sem seguro? Não tem como. Porque as pessoas já têm consciência. Plano de saúde está nesse momento. A maioria das pessoas, lógico, com pelo menos um poder aquisitivo básico, tem pelo menos um plano de saúde básico. E o seguro de vida está começando a ter esse conceito. Seguro de vida é para todo mundo. Né? Tem seguros que são bem acessíveis. E comparando até com o seguro de carro, com capitais muito melhores e elevados. Então, hoje se paga muito mais caro num seguro de carro do que num de vida, por exemplo. E poucas pessoas param para pensar, né? Se eu der com o meu carro na parede, né, e ele der PT, só que eu sair ileso, eu não consigo ir lá trabalhar e comprar outro carro? Sim. Agora, se eu bater o meu carro e eu não puder trabalhar porque, sei lá, fiquei tetraplégico, né, tô inválido, como é que eu fico? Não, sensacional. Às vezes a gente não faz essa reflexão, né? É o que você falou, ó, o pessoal tem um pensamento, não, é só pra gente mais velha, é só pra gente que às vezes já está estruturado, né? E
tem que dar aquela segurança para a família se vier ele a faltar, né? Então o pessoal ainda tem muito esse pensamento, né? Que primeiro que é para a gente com poder aquisitivo mais alto, né? E gente, realmente, o investimento de um seguro de veículo, dependendo do seu veículo, é muito mais caro que seguro muito de mais. E a relação não é quanto eu pago, é quanto eu pago versus o benefício que eu tenho. Então hoje qualquer carro aí que vale 100 mil reais, por exemplo, você vai pagar no mínimo 3, 4 pau por ano no seguro tranquilamente, se não for mais. E um seguro de 1 milhão, quanto que custa? Depende da idade, da saúde, tem várias, né, questões aí, mas dependendo da idade aí que é a questão, quanto mais novo melhor, você paga muito barato. Né? A partir de 200 reais você pode ter um seguro de 1 milhão. Que legal. Entendeu? E você vai proteger coisas muito mais importantes que o seu carro, que é a sua família, a sua vida, a sua renda. Então, acho que essa é a mudança. Entendi. E falando até da trajetória, a partir do momento que eu, né, comecei a pagar os primeiros benefícios, cara, aí você vende com muito mais propósito. Porque o que conecta as pessoas? É contar a história, cases que aconteceram. Cases reais, né? De fato. Entendeu? Então é que nem a Matrix. Provavelmente lá atrás, no começo, não foi fácil. Mas a partir do momento que você começou a resolver problemas dos seus clientes, vieram novos clientes naturalmente, porque eles gostaram do trabalho de vocês, não foi? E mesmo na apresentação, né? A gente tem muitos cases de fato reais, né? Como eu falei no início, o que aconteceu comigo. Sim. Né? E isso realmente traz uma segurança. Sim. Uma segurança de que, cara, funciona. Né? Eu falo, Guilherme, os bancos, geralmente o pessoal inicia pelo banco, né? Sim. Você falou, já coloca aí no bolo ali, sim, já tá tem um seguro de vida, né? Qual que é a diferença de eu ir por um banco? Sim. Né? Isso eu já tenho a resposta porque eu já usei, gente, mas é muito bom que fique claro Sim. de eu simplesmente fazer num banco, que às vezes eu nem sei minha apólice. Essa é a verdade. Perfeito. Né? Tá ali no desconto mensal ali, minha cobre? apólice. Né? E eu fazer com o Guilherme ou com um consultor de fato da Prudential, ou seja, outra seguradora. Né? Mas ó, é ótima pergunta, porque assim, eu acho que o primeiro passo é saber da importância de ter um seguro. Pô, se eu consigo ter só aquele baratinho que tem lá no Nubank, no banco, tá tudo certo, que tenha. Mas a partir do momento que você começa a evoluir, entender que você precisa de um seguro bom, de fato, aí é importante você ter um corretor, um consultor e um especialista em seguros. Por quê? Qual que é o primeiro ponto? Quando você vai contratar um seguro no banco, a gente brinca que é um produto de prateleira. Ele é igual para todo mundo. Segundo, quem está te vendendo não é especialista. Muitas vezes é uma pessoa de boa índole que vai querer te ajudar, mas ele não sabe que passa por análise de saúde, que tem questões contratuais, que seguro de banco ele tem um período de vigência de 1 ano, que todo ano vai ficando mais caro e ninguém te explica isso. E o terceiro, e na minha opinião principal, que é o acompanhamento. Mesmo que o gerente queira lá te dar o suporte, ele não vai conseguir. Então, tudo que acontecer, ele não tem a corretora de seguros dele. Ele vai pedir para você ligar na central da seguradora. E aí você não tem um suporte. Se acontecer no final de semana, você vai ter que ligar, sei lá, na semana. Ou, de repente, você não sabe qual documentação você tem que mandar tudo por e-mail. E até usando o seu caso como exemplo, né? Teve o caso que a gente precisou pegar um relatório do médico. Eu cheguei a passar lá no hospital para pegar esse relatório com o médico. Atrás do contato do médico. Contato. Depois a gente foi para um outro médico que foi mais fácil. Então, esse é o meu trabalho, é o acompanhamento. Porque quando acontece algo, dar esse suporte faz total diferença. Porque uma frase que eu uso muito, não basta ter seguro, tem que estar seguro. Exatamente. Eu falo que o grande diferencial do Guilherme também é o acompanhamento, não só, lógico, que quando ocorre o fato, né? Mas a revisão de forma anual. A sua vida não é a mesma de um ano para outro. É um exemplo, né, Lucas? Muita coisa exemplo, mudou, né? Seja com filhos, seja saúde, seja financeiro, né? Eu falo, você ter um consultor, e lógico, se ele ser de fato um consultor ativo, né? Não posso ser generalista porque eu não conheço muito o mercado, mas é o acompanhamento. Né? Eu falo que é igual a contabilidade. Né? A gente tem que estar próximo do cliente, porque não é enraizado ainda na população de falar assim, Guilherme, meu filho nasceu. Não é enraizado. Não. Né? A pessoa vai lembrar
no meu caso, é um exemplo, né? Quando o Guilherme, ele vai, né? Ou ele me vê na minha rede social, né? Pô, Lucas, sua esposa estava grávida, né? Então o pessoal acaba não atualizando as apólices, não atualizando os dados. Sim. E isso é muito importante, gente. E isso é um diferencial do Guilherme que anualmente ali ele sempre está marcando reuniões, né, comigo, com a minha família, Sim. para fazer a revisão. Porque realmente a vida nossa todo ano é diferente. Sim. Né? Você pode estar bem, você pode estar mal de saúde, financeiramente, Financeiramente, né? perfeito. E eu também vejo isso como um grande diferencial ali da sua consultoria, da sua empresa, que, gente, não é só na hora que acontece, mas é em todo acompanhamento. E é legal até dar uma dica para quem quer começar a empreender. Eu acho que independente do negócio, eu acho que o atendimento e o acompanhamento, né, o pós-venda, é essencial. Lógico que vão ter negócios que eles são pontuais. Eu vou comprar algo de você agora ou prestar um serviço que às vezes você não vai ter uma recorrência. Agora, no meu caso, se é uma policy que o cliente está lá, né, investindo todo mês, o mínimo que eu tenho que dar é o suporte e o acompanhamento. Sabe por quê? Senão o mercado vem, aí o mercado, no geral, né, ele é prostituído. É preço. Mas se você tem um diferencial que é o atendimento, o seu cliente ele não vai ver preço. Ele vai ver outra coisa. Ele vai ver realmente atendimento, valor no seu trabalho. E o mínimo que ele vai fazer, se ele conseguir, né, ou ter uma proposta do mercado, ele vai vir te procurar. Pô, Guilherme, recebi uma proposta aqui. O que você acha? Nessa semana mesmo, um cliente ele me procurou. Ah, eu recebi uma proposta do banco, é assim, é assado. Mas, cara, eu confio tanto em você, o que você acha? E eu fui super transparente. Se eu acredito que aquilo de alguma forma pode agregar para ele, através de algo que a gente não tenha, cara, eu vou recomendar. Mas se eu ver que aquilo não faz sentido para ele, eu vou dar minha opinião. Então, eu acho que a confiança, eu acho que é o elo mais forte que a gente pode ter com o cliente. A confiança é muito natural, acho que é a mesma linha de pensamento, né, que eu falo dos nossos parceiros como o Guilherme, dos nossos clientes, é que ele não é varejo. Sim. Né? Eu acho que quando a gente preza pelo lado consultivo, de você conseguir visitar o cliente anualmente, de dar todo esse acompanhamento no incidente, né? Eu falo, gente, a oportunidade que eu falei já nos nossos outros MatrixCast, a oportunidade está dentro da nossa própria carteira. Perfeito. Né? Você trabalha com clientes ali que estão crescendo, que vão ter uma família maior, né? Vão indicar um parente, né? Que é confiança. Então eu falo, a oportunidade está dentro da carteira. Sim, concordo. E o Guilherme é muito nessa linha, igual o nosso pensamento. Me indica, quero cliente. Não, conseguir realmente fazer um pós-atendimento, uma pós-venda e dar um trabalho de consultoria que faz total diferença. Exato. E não querer crescer a qualquer custo, né? Você tem que entender quem você quer atender e o porquê você quer atender, né? E a partir do momento que você acompanha esse cliente, vai vir naturalmente recomendações de clientes que você quer atender também. Né? E às vezes você tem que, né, deve ter passado por isso também, né? Mandar embora alguns clientes, né? Depois de um período, lógico, o começo ele é mais complicado, né? Você acaba tendo que acelerar mais. Mas a partir do momento que você investiu na sua empresa, e aí que é um ponto importante, não adianta você querer, né, dar um bom atendimento, você tem que estar preparado para isso. Então, no caso, né, no meu caso, eu tenho uma assistente que me dá um suporte, eu tenho um sistema, eu me especializei em uma área, né, de seguros e trabalho apenas com uma seguradora. Então, tem muitos corretores gerais que eles acabam trabalhando com vários tipos de seguro, vários tipos de seguradoras e está tudo certo. Mas você tem que investir, então, no suporte. Né? Você ter funcionários, pessoas de confiança. Hoje, a minha estratégia de negócio, eu prefiro muito mais ter parceiros que eu recomende, né, que esteja junto comigo, que eu vou indicar um cliente tranquilo, que eu sei que vai fazer um ótimo trabalho, que vende outros tipos de seguro, plano de saúde, do que eu colocar tudo dentro da minha corretora. Perfeito. Né? Mas se um dia eu quiser que eu invista em pessoas, que eu sei que a Matrix ela investe muito, né, em pessoas, nos funcionários, né, em de repente ter um plano de carreira. Mas muitos empresários querem faturar mais, mas não querem investir. Volume, né? Exato. E muita gente, Guilherme, como acaba entrando nessas taxas dos bancos, né? Um exemplo, o seguro de vida. Deve ser a dúvida de muitos, assim.
tem algum local que eu consigo enxergar os seguros de vida que eu tenho? Porque às vezes eu abri no Nubank e tá vindo as taxas ali, mas entrou... E aí abri no outro banco e tem um outro entrou segurinho ali, seguro. mas o que tem, o que cobre? Eu consigo enxergar em algum local? Nossa, essa dúvida deve ser de muitos, né? Todos os seguros de vida que eu tenho? Eles já lançou, na verdade, um sistema tipo o Open Bank, sabe? Que você consegue enxergar num banco só tudo que você tem nos outros bancos, né? E eles estão lançando um Open Insurance, um nome em inglês aí, não lembro exatamente esse nome, onde você consegue, através de um portal, enxergar todas as apólices ativas no seu CPF. E aí é legal, né? Uma ótima pergunta, porque eu posso ter um seguro de vida em várias seguradoras. Eu posso ter várias apólices na mesma seguradora. É diferente de um seguro de carro, que eu só posso ter uma apólice. Entendi. Porque o carro ele é tabelado, né? A vida não é tabelada. Né? Não tem um valor, é até imensurável. Então você pode ter várias apólices, mas super recomendo. Se puder, concentre apenas com um corretor. Se puder, com uma seguradora apenas, porque na hora que acontece algo, até para dar entrada no sinistro e dar o suporte, sua família vai ter uma facilidade muito grande. Eu acredito que muita gente, quando vem acontecer um incidente, nem lembra que tem seguro. seguro. Não lembra. E culturalmente falando, né? Até hoje eu ouço, eu vou fazer seguro, mas não vou contar para minha esposa, não vou contar para meu marido, que vai que ele quer fazer alguma coisa comigo, né? Eu brinco, minha esposa, minha vida, eu sou mais transparente, né? Isso aí, ó. Não, minha vida vale isso, né? Mas deixa eu viver mais um pouquinho. Mas não é pra usar agora, hein, né? Então, já existe a plataforma ou ainda não? Tá nesse processo, tá no não processo. Foi tão divulgado assim, não é tão claro, Tá. mas todos os bancos, teoricamente, eles são obrigados a dar dentro dos seus aplicativos, dos sites, uma aba onde você consiga puxar todas as suas pólices. Pode ser que no site da SUSEP, que é o órgão que regulamenta todas as seguradoras, você consiga até puxar, mas lá é bem complexo. Entendi. Você precisaria do número da SUSEP, das seguradoras, e vai ser muito mais complicado. Então, assim, eu acho que a primeira dica que eu dou é vá no banco onde você tem conta e puxe lá. Né? O que você tem, o que cobre. Porque eu já vi muitos casos da pessoa achando que eu tenho lá uma cobertura de R$500 mil. Se acontecer algo comigo, minha família está tranquila. Aí foi ver a pólice, era morte acidental apenas. Ou seja, se a pessoa morrer por qualquer doença, a família recebe bolinha. Entendi. Então, tem que ter essa clareza. Funeral, por exemplo, né? Infelizmente, eu paguei um seguro de funeral no dia 27 de dezembro. Era um sábado, 11 horas da noite. E aí, reiterando essa parte do acompanhamento. Eu já estava em contato com a esposa, né, do segurado. Infelizmente, ele acabou falecendo, né? E ela me ligou, eu dei entrada no funeral e cuidou de tudo. Deu todo o suporte. Legal. E deu tudo certo. Porque ela sabia o que tinha na pólice. Depois de uns 10 dias, o dinheiro do seguro também caiu na conta dela. Por conta dessa transparência, esse contato direto. Mas tem vários casos que eu já vi da pessoa falecer. E agora? Será que tem funeral? Aí vai atrás, não acha. Aí vai ver, não cobre translado de corpo, por exemplo. Então, é importante comunicar a família. Tem uma pólice, comunique. Passe, tem um corretor, passe o contato, né? Eu acho que até brinquei na última reunião que a gente teve, né? Passe meu contato para a esposa. Seus pais já têm o meu contato, é mais tranquilo, né? Porque às vezes até fui parar no hospital, né? No seu caso, é que eu acabei vendo, né? No Instagram, você lá com a Guilherme, eu fui um dos que esqueci. O Guilherme me viu lá no Instagram. Mas sabe por que é natural? O empresário, o CLT, todo mundo, ele tá na correria do seu dia a dia, da família, do trabalho. Né? Naquele momento, às vezes é a última coisa que ele vai lembrar. Puta, cadê meu seguro? Né? Então esse é o nosso trabalho do acompanhamento, né? Tem até uma história de um cara que não era, né, meu cliente, que saiu na internet. Ele tinha uma outra família e tinha uma apólice. E nunca mexeu na apólice, nunca teve acompanhamento. Esse cara casou com outra pessoa, teve outra família e faleceu. Quem recebeu? A família anterior. A ex-mulher. Então imagine a mulher atual como ficou. Imagina. E juridicamente não tem o que fazer, porque o seguro tem essa premissa. Você cadastrou tá os beneficiários. Isso, CPF. Acabou, porque ele direcionou os beneficiários. Se ele tivesse colocado herdeiros legais, aí distribui para os herdeiros que aconteceu naquela situação. Agora, se eu quiser colocar 100%, sei lá, para um tio meu, eu posso. Entendi. Tá? Então, por isso que é importante acompanhamento, que a vida muda. Isso é importante. Então, a primeira lição, eu acho que avaliar as contas, onde você tem as contas, né, nos bancos.
avaliar se tem seguro ou não. Às vezes vocês nem sabem que tem o seguro. Exato. Né? Eu acho que um ponto muito importante que a gente conversa muito, né? Não cancelem ainda. Sim. Acho que o Guilherme pode falar um pouquinho mais. Não vai cancelando. O banco me enganou, eu nem lembrava que tava essa taxa aqui, já vou cancelar. O Guilherme me conscientiza muito sobre o cancelamento, né? Acho que você pode falar um pouquinho mais de melhor levar todas essas apólices seguros, leve para um consultor para tomar essa decisão, não simplesmente fala, cancela. Exato. Porque como que é um processo de contratação de seguro? Primeiro tem uma proposta. E se for um corretor correto e uma seguradora séria, ele vai fazer uma análise de saúde criteriosa. E caso você tenha algum histórico de saúde diferente do normal, vamos dizer assim, eles podem até pedir exame. Então tem um processo ali até a aprovação. Depois que aprovou, tem algumas coberturas que ainda tem carência. Então você tem que entender, será que tem carência para a doença? Porque tem algumas coberturas em vida, né? Até legal para agregar. Tem coberturas que a gente paga no diagnóstico de algumas doenças. Tem coberturas para cirurgias. Né? Só que tem carência quando você contrata, geralmente de 90 dias. Então, ou seja, se eu tenho uma apólice lá no banco, mesmo que seja, desculpa a palavra, uma porcaria, mas está ativa, eu vou lá e cancelo, no dia seguinte eu estou sem seguro. Aí eu estou nesse processo sem... Cara, você não vai estar coberto. Então, sempre eu recomendo para os clientes, mesmo que você tenha um seguro, você quer cancelar, vai fazer um novo seguro, primeiro vamos te aprovar. Aprovou, deu tudo certo, não tem nenhuma cobertura em carência, aí você vai e cancela. E eu até ajudo, né? Como eu trabalhei muito tempo em banco, e não só banco, né? Outras seguradoras também tradicionais aí que trabalham com seguro de vida, a gente já sabe o caminho, onde cancelar e como cancelar. Então, de fato, a gente faz esse trabalho. E às vezes pode ser que você tenha uma pólice lá que fala, cara, esse contrato é antigo, tem um contrato legal. Você paga barato, não vale a pena cancelar. Vamos fazer só uma pólice complementando o que você não tem? Perfeito. Né? E eu acho que é até legal a gente pode, rapidamente, falar que o seguro de vida ele não é só para a morte. Então, você pode ter uma pólice de seguro em vida. No caso de doenças graves, que nem eu comentei, invalidez por acidente, né? Quebra de ossos, que foi o caso do Lucas, cirurgias. Então, o seguro de vida ele é muito mais em vida do que só na falta. E ele vem se tornando muito mais amplo, né? Cada vez mais. A gente teve uma reunião esse mês passado, né? E o Guilherme, como consultor, ele sempre tem atualizações também na parte de seguros, né? E o quanto de doenças, o quanto de... quando vem a fraturar, né? Algum osso, isso vai atualizando às vezes de forma anual, né? Sim. Eu acho que é muito interessante que o Guilherme sempre apresenta, né? E cada ano que passa vem atualizações. Então, gente, tem que atualizar e entender o que a sua policy tá te resguardando, né? Porque às vezes aparece uma nova doença e não está incluso no seguro. Pode acontecer. Pode, e já aconteceu um caso de um cliente que ele virou cliente até depois, né? Foi um pouco de má sorte, mas um pouco de deixar para depois, né? O que acontece? Eu fiz uma primeira reunião com ele, que essa é a minha abordagem, né? Eu acho que agrega muito quem quiser começar a trabalhar com seguros, ter um modelo de venda bem estruturado. Uma primeira reunião de diagnóstico da vida da pessoa e uma segunda reunião para apresentar uma proposta de fato personalizada, que agrega muito valor. E eu fiz essa primeira reunião, o cara estava comprado, ele tinha uma policy, né, alta em um banco aí, pagava caro e a gente ia fazer, né, uma troca de seguro, né? Só que a segunda reunião nunca acontecia. Remarcava, deixava para depois, estava em viagem. Resumindo, teve lá uma semana que ele me chamou, Gui, vamos fazer a reunião? E vamos ser sinceros, né? As pessoas são assim, elas vão postergando. Você que tem de uma maneira ativa tentar marcar essa reunião. E ele me ligou, eu estranhei, né? Eu falei, não, tudo bem, bora. Aí tava lá já preenchendo a proposta, relembrando as coberturas, chegou no fraturas, né? No quebra de ossos. Falou, ó, tem esses ossos, cada osso paga um percentual. Ele, vê esse osso aqui, o externo. Externo é esse osso do peito, né? Tá. Quanto que eu receberia se eu tivesse quebrado esse osso? Eu achei estranho, eu falei, 30%. Aí eu tinha colocado no capital para ele de 300 mil. Resumindo, uma semana antes, ele me contou, cara, você acredita que eu fraturei esse osso no acidente de carro? Nossa. Há uma semana atrás? Então, moral da história, né? E qual que é a lição que a gente leva? Se ele tivesse fechado o seguro no processo de venda ideal, que é o mais rápido possível, vamos dizer assim, ele estaria coberto e teria recebido aí, sei lá, uma bela grana. Entendi. E hoje, Guilherme, você tem uma equipe ou você atua
autônomo ali sozinho, né? Hoje eu consigo atender os meus clientes sozinho, né? Lógico, eu tenho um suporte muito legal da própria seguradora, Sim. tenho uma assistente full-time comigo. A ideia é no futuro, de repente, treinar, né, outros corretores para ter uma equipe também. Mas, por enquanto, não é o foco. Mas acredito que daqui a alguns anos eu pretendo ter, sim, uma equipe para aumentar, né, esse poder de venda e proteger mais pessoas, Sim. né? E quem quer empreender, então, hoje consegue ter uma renda legal, Muito boa, né, de forma sozinho, sendo corretor ali, de seguros de vida sozinho. Exato, porque a gente pega, às vezes, a palavra corretora, a gente acha que precisa ter uma estrutura gigante. E o modelo que eu sigo hoje de vendas, né, e o produto que eu vendo também, ele é muito fácil de você trabalhar sozinho. E hoje muitas empresas por aí têm modelos de franquia, que você consegue adquirir uma franquia, passar por todo o modelo, né, de vendas, treinamento, tirar SUSEP, isso é importante, tá? Para vender seguro tem que ter SUSEP. Eu tenho a minha SUSEP. Já há 8 anos aí. Tá? Então, esse é até um validador. Você vai fechar um seguro de vida, primeira coisa que você precisa saber se o corretor tem SUSEP. Fica a dica. Tá? E você não precisa ter uma equipe por trás. Então, se você se especializar ou seguro de vida, plano de saúde, não importa o tipo de seguro. Né? Se você tiver esse modelo, muitas vezes você não precisa ter uma equipe por trás. Então, hoje eu trabalho sozinho, meu custo é baixo de operação, tenho lá uma assistente, eu invisto em tecnologia, né, investimento, que isso também agrega, porque hoje eu faço reunião presencial, faço online também. Estou até fazendo um curso essa semana de IA, como a IA pode ajudar num atendimento melhor. Mas basicamente, cara, você consegue começar a empreender com um custo praticamente de zero. Legal. E uma carteira de quantos clientes hoje que você atende? Hoje eu estou com 600 apólices e aproximadamente 500 CPFs. Né? Então tem uma meta aí. Daria para atender mais? Sinceramente, sozinho. Até 1.000 clientes. Até 1.000 clientes você consegue. Sabe por quê? O seguro de vida é diferente do seguro de carro e o plano de saúde, que muitas vezes o sinistro tem muito e muitas vezes trabalham com várias seguradoras. Como eu trabalho com apenas uma seguradora e o processo é bem simples, e a demanda ela vem conforme eu crio, né? Eu que crio as reuniões de acompanhamento, né? Tem, os sinistros tem, mas você tendo uma assistente, no máximo 2, cara, tranquilo. Você consegue atender até 1.000 clientes tranquilamente. Entendi. Sensacional. E, Guilherme, para a gente finalizar, né? Qual dica que você deixa aí para o pessoal que está assistindo para a gente da importância ali de ter um seguro de vida, né? Apesar de toda a nossa conversa não tem... Eu falo, gente, são cases reais que eu falei, faço questão de trazer o Guilherme porque eu já vivenciei e já usei, né? Qual a dica que você dá para o pessoal, né? Para aquele jovem que está começando, como você falou, já mudar a cabeça não é só para quem está mais velho, mas para aquele profissional que está iniciando no mercado, né, de 18 anos ali, 19, às vezes não tem aquela condição financeira. Que dica que você deixaria para ela mudar esse pensamento, enxergar isso como investimento, para que a gente realmente possa proteger toda a carreira, né, e vida dela? Eu acho que eu vou trazer 3 dicas. Eu acho que a primeira é você estar com a mente aberta para ouvir. Porque se você não está com a mente aberta para ouvir, e ouvir a palavra seguro de vida, morte e tal, o nosso inconsciente vai querer fugir. Então esteja aberto a ouvir. Segundo, vai atrás de um profissional de qualidade. Pede indicação. Você pode até procurar na internet, no ChatGPT, mas pede pessoas de referência. Seguradoras boas, corretores bons, que estejam há bastante tempo no negócio, que consigam te dar esse suporte. E o terceiro, tome uma ação, tome uma decisão. Nem que você faça um básico, mas faça, porque é o melhor feito do que não feito. Exatamente. Né? Então, o imprevisto não tem hora para acontecer. Eu até brinquei, eu fiz uma reunião, você falou de pessoas, eu acabei de fazer uma reunião com um cliente super jovem, consciente, ele que veio atrás do seguro, a gente fez uma reunião muito bacana, e ele realmente pensou sobre isso, falou, cara, eu não tinha essa visão antes, né? Que eu falei dessa parte, quem precisa ter mais seguro, pessoas mais velhas ou mais novas, e realmente faz muito sentido. Só que a gente tem que tomar a decisão, não pode ficar só na teoria. Vai lá e faça. Porque se a gente tivesse uma bola de cristal, a gente faria o seguro um dia antes de algo acontecer. Exatamente. Mas a gente tem essa bola de cristal. Então, como é que é? O seguro morreu de velho. Então, melhor ter e nunca precisar do que precisar. Sensacional, Guilherme. Espero
gente, agradecer aí a participação do Guilherme. Eu que agradeço, né? meu amigo. A ideia é essa do Matrix Cash, é trazer parceiros e clientes que agreguem. Cara, que podcast a gente fez hoje. Ah, sensacional. Muitos cases, muitos insights. Não é para vender o serviço do Guilherme, não é para vender seguro de vida, né? Não é nem o nosso nicho. Sim. Né? É realmente que eu falo, esse é o nosso intuito, o nosso propósito desse podcast. É agregar para o consumidor, é agregar para as pessoas, é agregar para quem quer empreender, né? E foi sensacional a nossa conversa, agradecer a participação, né? E, gente, quem não segue o Guilherme, né? Qual que é a sua rede social? Opa, Guilherme? siga lá, Guilherme.Olivieri. Guilherme.Olivieri. Me siga, que lá tem bastante conteúdo sobre seguro. Não, sigam, né? Entrem em contato com o Guilherme. Então, quem quer se resguardar, quem quer ir ter, realmente pensar na vida, né? Acho que isso não tem preço. É um investimento de fato. Então, fica aí a dica para você, gente. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.